Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santa imagem. Depois desta prece de abertura, nós queremos dar o nosso boa noite aos nossos queridos amores da casa de Tio Ormindo, aos companheiros que nos seguem pelo YouTube, e estamos aqui, mais uma vez, nos encontrando em nome do Cristo, em nome do Mestre Jesus, para conversarmos um pouco sobre as nossas necessidades, para descobrirmos os caminhos pelos quais nós devemos seguir e tentar trazer uma ação diferenciada para a nossa existência, valorizando a nossa reencarnação. Por isso, esses encontros, por isso, essas conversas, para que, através da repetição, nós possamos realmente entendermos as razões pelas quais nós estamos aqui e como nós temos a chave da libertação, como nós temos a chave para abrir a porta da nossa consciência e entendermos melhor a vida, como nós temos a condição dada por Deus, através do raciocínio, do uso da inteligência, através da meditação, buscarmos cada vez mais a conexão com o alto, a conexão com Deus, através dos caminhos deixados pelo próprio Cristo. Todos nós, abençoados por Deus, desde o princípio, sabemos que temos uma força maior acima de nós, que temos o superior a nos conduzir e sempre buscamos essa sintonia, esta conexão com esses companheiros desde o princípio. Jesus veio apenas reforçar e dizer o caminho é esse, nos mostrando de uma maneira mais clara e mais consciente, porque desde o princípio que nós buscamos, de alguma sorte, orar, que é o nosso tema de hoje, a oração. E todos nós buscamos, de alguma sorte, nos conectarmos com o alto. Seja acreditando no trovão, seja acreditando na lua, seja acreditando no Supremo, seja acreditando em Deus. Ao longo da caminhada, da história do homem na Terra, ele sempre atribuiu um nome à força superior. Sempre chamou de raio, de trovão, de Olorum, de Deus. Às vezes no estado maior de ignorância de deuses. Então,
nós vamos percebendo que a nossa caminhada na Terra sempre nos convida a nos reconectarmos com o lar de onde nós viemos, que é o mundo espiritual. E nesta caminhada nós vamos, às vezes, buscando os intermediários, vamos orando para fazermos uma ponte degrau a degrau até chegar a Deus. Lembro muito bem da espiritualidade quando diz para nós que muitas vezes nós oremos para o santo que nós acreditamos, para que, através dessa oração, a espiritualidade encontre o caminho para levar a nossa prece até Deus. Porque tudo quem consente é Deus. Há aqueles que fazem a promessa e alcançam a promessa feita, mas alcança porque está no estado de seu merecimento, alcança porque há uma permissão de Deus para que aquele espírito trabalhador auxilie aquele encarnado que roga e roga com fé, porque é preciso saber pedir, porque a oração nada mais é do que pedir, louvar e agradecer. Nós precisamos aprender a pedir, nós precisamos aprender a louvar, nós precisamos aprender a agradecer, porque Deus espalha sobre a face da terra os seus trabalhadores, para que possa, dentro da lei de merecimento, dentro da condição de cada encarnado, atender, socorrer, amparar, consolar, levar sempre o advento do Cristo, da sua bondade, da sua misericórdia sobre os nossos corações. E assim, nós devemos estar aprendendo cada vez mais o caminho que nos conduz a Deus e o que é necessário para que nós cheguemos até Ele através da prece. É preciso entendermos as coisas que nos cercam, é preciso entender a nós mesmos, é preciso perceber quais os caminhos que nós estamos buscando para nos conectarmos com Deus, para chegarmos até Ele. De que maneira nós oramos, de que maneira nós vivemos, de que maneira nós entendemos Deus em nossa existência. De que maneira nós permitimos que Jesus, Ele passeie na nossa existência para que essa passagem ela seja valorosa através da nossa atenção para com os seus ensinamentos. E Emmanuel, ele é fabuloso, ele é maravilhoso, porque é aquele Espírito que nos ensina. É aquele Espírito que, pela bondade de Deus, se fez presente em nossas vidas, orientando a Chico Xavier, mas através da orientação a Chico Xavier, orientando a humanidade inteira, através dos seus livros, através do seu amor, através da sua vivência, porque Emmanuel tem um grande lastro de experiência, porque ele não só ensinou, mas muitas coisas ele viveu, para que pudesse descobrir o caminho que levava a Deus, para que aprendesse realmente a dobrar os seus joelhos e orar, mas orar com uma consciência maior, não mais orando como o sentimento daquele homem que era irracível, daquele homem que seguia a Deus, mas seguia numa fé cega. Ele passou a dobrar os joelhos depois que conheceu Jesus para uma fé raciocinada. Orar, mas orar com amor, orar com compaixão, orar com misericórdia. E vem Emmanuel através dos seus livros, sempre falando em oração, sempre falando nas orientações precisas para aclarar as nossas vidas. E as suas orientações, elas têm o poder de puxar a realidade e nos apresentar, ainda que seja uma verdade que balance as nossas estruturas, mas o que nos faz acordar realmente na vida são as palavras que são apresentadas com uma realidade sincera, leal, fazendo com que nós fujamos dos sonhos, das ilusões, mas notando que o caminho que é preciso ser seguido é um caminho muitas vezes difícil, muitas vezes com espinhos que nós precisamos retirar, ou seja, dizendo para nós que as conquistas na nossa vida, elas são atingidas, elas são trazidas para nós através do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso entendimento, da nossa dedicação. Por isso, orar não é só um mover de lábios. Orar não é só o pedir, 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 pedir. Orar também não é
estagnar na louvação, unicamente como adoradores, adoradores e adoradores. Mas também não é só agradecer, agradecer, agradecer e agradecer sem discernimento, como se Deus fosse apenas aquele que deve estar sempre nos ofertando coisas sem uma determinada noção. Então a oração, ela é um conjunto de entendimento, é um conjunto do desenvolvimento do amor, da caridade, da justiça. Ela é um conjunto das virtudes que se opera no homem e como uma flor, ela abre-se para esta conexão com Deus e ali recebe a força necessária para continuar o seu embate na vida. É aquele homem que já descobre, ou aquele ser que já descobre o caminho que deve seguir com muito esforço, com muita dedicação e, acima de tudo, desenvolvendo uma coragem da fé espetacular. Por isso que Emmanuel, ele nos traz uma mensagem no seu livro Pão Nosso, que nós queremos dividir com vocês, para que nós analisemos que muitas vezes nós não entendemos o que é a prece. E às vezes vamos movimentando os lábios, mas sem uma noção consciente. Muito se fala de oração, muito se fala do poder e da eficácia da prece. Mas nós precisamos nos movimentar para que ela ganhe esse efeito que nós esperamos. Nós precisamos muitas vezes entendermos as respostas que Deus nos manda. E que nem sempre a resposta que Ele nos manda é aquela que nos satisfaz, mas é aquela que nós precisamos para aprender a lição e crescermos como espíritos. E Emmanuel, ele tem uma mensagem no livro Pão Nosso que intitula-se Oração. Oração é o tema. E ele diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo, Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva, e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem, por vezes, uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem. Agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria. Mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores, e estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Que mensagem forte! Livro Pão Nosso. Oração é o título. E aqui ele trabalha conosco, no nosso dia a dia. Não deixa nenhuma dúvida do posicionamento que nós precisamos ter diante da prece, da oração, que não é uma mágica.
Não é uma sintonia que se estabelece num segundo, num átimo, mas ele mostra que há um caminho a ser seguido. Como ele diz aqui, que muitas vezes nós exigimos resultados imediatos. Nós pedimos muitas vezes sem avaliarmos se estamos em condições de recebermos aquilo que nós estamos pedindo. E Deus, ele vê sempre o melhor momento de nos conceder as bênçãos. Bênçãos que nem sempre é como nós esperávamos, mas é dentro da medida em que nós precisamos ser auxiliados, ser socorridos. Então ele diz que nós exigimos, às vezes, de forma imediata, por desconhecermos os esforços preparatórios. Que esforços são esses, meus irmãos? É preciso serenidade. É preciso sintonia. É preciso fé e confiança para se dirigir a Deus nos momentos mais aflitivos de nossas existências. Agora, mais do que nunca, nós estamos precisando o quê? De oração, pelo cenário que o mundo vive, pelo cenário que a nossa nação vive. Nós precisamos estar em oração, mas com a fé daquele que acredita em Deus, que acredita no Cristo, que acredita no ensinamento renovador que ele veio trazer e na misericórdia estabelecida para todos nós. É assim que nós devemos, nesses dias tão difíceis, nos dirigirmos a Deus. Não adianta nos dirigirmos a Ele em gritaria, em desequilíbrio, porque quando nós fazemos qualquer coisa com gritaria, com histeria, o que nós queremos fica incompreensível para quem nos ouve. Observem que em todas as situações aqui na Terra, diante dos alaridos, das confusões, o que é dito primeiro? Calma. Tenha paciência. Fale devagar para eu poder entender o que é que você precisa. Não é assim quando nós estamos ansiosos, nervosos, aflitos, querendo, atropelando as palavras. Aquele que tem bom senso, que está para nos acudir, diz, calma, às vezes até nos sacode. Pare, calma. Diga agora o que é que você quer para que eu compreenda e eu lhe socorra na sua maior dor. É assim que nós também devemos agir para com Deus, porque em gritarias ele não compreende, em desespero ele não entende. É preciso que nesta hora a fé renovada faça com que nós, vestidos de serenidade, nós conversemos com Deus de maneira clara. E ele diz o quê? Que muitas vezes nós estamos orando, mas na nossa existência nós estamos vinculados a um lado mal. Nós oramos, mas nós desejamos o mal do outro. Nós oramos, mas queremos resolver as coisas pela força, pela violência. Nós oramos, mas não queremos trato com diálogo. Então nós estamos muitas vezes nos apegando ao lado mal, como ele nos alerta aqui. Estamos orando, mas estamos julgando o outro. Estamos orando, mas não queremos renunciar a nada. Estamos ali, querendo fazer do nosso jeito e querendo que Deus também, e a boa espiritualidade, cada um na sua crença, os santos, os orixás, cada um na sua crença, querendo que a resposta venha para satisfazer o ego. E oração não é ego. Oração é simplicidade. Oração é despir-se dos valores do orgulho e da vaidade, para que nós possamos nos colocar pequeninos diante da bondade de Deus, para que seja feita a tua vontade e não a nossa, como nós dizemos na oração, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. A sua vontade seja feita. Mas que ele nos perdoe de acordo, nós perdoemos aqueles que nos ofendem. E essa ofensa muitas vezes são os acontecimentos que a vida nos apresenta e que nós nos estabelecemos no lado mal. E ele diz o quê? Que às vezes nós passamos uma vida inteira neste lado
sem pensarmos na possibilidade de irmos para o lado bom. Quantas vezes nós envelhecemos, rudes, presos aos nossos pontos de vista, presos ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso egoísmo, dizendo, eu não perdoo. O que fulano me fez, eu não deixo para lá. Ou julgando o tempo todo, dizendo, fulano não presta, fulano não vale nada. E às vezes até insuflando outras pessoas a pensarem da mesma maneira. Às vezes a nossa trajetória na Terra, embora cristãos, nós não damos prova de que seguimos a Deus. Damos a prova muitas vezes de que seguimos a Mamon através dos nossos atos, dos nossos pensamentos. E depois queremos ser agraciados. Por isso que Emmanuel, ele é realista. Ele diz, se você quer melhorar, se você quer mudar, preciso é que você enfrente com seriedade, com responsabilidade a parte que te cabe. E a realidade é esta. E é preciso que a coragem necessária para mudar o quadro. Ele não nos engana. Ele vem diretamente e já nos orienta e já conversa conosco. Essa mensagem aqui, o que ele diz aqui, se qualquer encarnado dissesse para outra pessoa, talvez fosse até criticado, condenado, censurado. Mas Emmanuel não. Emmanuel, ele tem o respaldo moral para vir nos dizer isso. Até mesmo porque nós também temos esta coisa de ouvirmos mais dos espíritos do que ouvir de um encarnado que às vezes acreditamos não ter o mesmo valor, a mesma credibilidade, quando na verdade o que nós precisamos tanto de espírito como de encarnado, o que nós precisamos é perceber a mensagem e o que ela quer nos dizer. Não importa quem traga. O que importa é a parte eloquente, a parte clara, a parte boa e precisa que a mensagem nos apresenta e que vai, se nós dermos ouvido, nos tirar dos abismos que o mundo oferece. Então, balbuciar palavras de qualquer maneira, orar de qualquer forma, ele diz para nós que muitas vezes essas orações, elas não chegam ao local devido, porque nós vamos, ele diz aqui, desgastando muitas energias preciosas, em aflições injustificáveis. Quantas vezes nós estamos criando problemas desnecessários, tormentos voluntários, nos entregamos às causas atuais das aflições, porque vamos gerando problemas por não saber nos conduzir na vida. Como diz Joana de Ângeles, que em determinados momentos nós pensemos, se nós não agíssemos desta ou daquela maneira, nós não estaríamos passando por tantas coisas. Tantas dores não nos chegariam. E aí nós vamos nos atirando, fazendo o que queremos, e depois queremos milagres dos céus. Exigimos milagres dos céus. Mas não percebemos que muitas vezes nós agimos de maneira a não querer conselho, a não querer ouvir nem encarnado e sequer a voz da consciência, que muitas vezes é o nosso anjo da guarda se apresentando, conversando conosco, nos orientando, trazendo-nos o alerta necessário. E às vezes nós sequer damos ouvidos. Na hora em que estamos no degrau mais alto da vaidade, costumamos dizer às pessoas, você não tem nada a ver com a minha vida. Fulano só quer se envolver naquilo que não lhe diz respeito. Porque nós não queremos ouvir o sinal de alerta, não queremos ouvir o chamado da prudência para a nossa existência. E assim nós vamos cometendo aí os nossos equívocos e depois querendo que Deus magicamente envie os seus mensageiros para nos tirar das aflições. E às vezes nos tiram das aflições e nós recorremos a elas novamente, como aquela mensagem que Emmanuel nos traz e que intitula-se Estás Doentes, que nós vamos recorrendo na doença a todo mundo, mas muitas vezes quando a ajuda chega, nós voltamos aos mesmos feitos de antes e contraímos as mesmas doenças. Por isso que ele diz que nas nossas rogativas
Sem o nosso concurso, pouco ou nada os espíritos podem fazer por nós. Então, quando falamos de oração é algo muito belo, porque a luz de Deus é o fortalecimento, é a conexão, são todas as coisas boas que se derramam sobre todas as pessoas quando nós fazemos palestras sobre prece, sobre oração. Mas é preciso também olhar este lado mais duro, mais seguro, que para alcançarmos todas essas benesses, todas essas belezas, nós precisamos fazer a nossa parte. Não é que Deus exija, não é que Deus barganhe. É uma questão de sintonia. É uma questão de sintonia. De atrairmos aquilo que precisamos. E observe que muitas vezes nós oramos por pessoas em situações difíceis. Está lá no livro, se eu não me engano, Cartas de uma Morta, de Chico Xavier, aonde fala na oração que não se perde nunca, que muitas vezes nós oramos por determinadas pessoas, mas os feitos dela ainda não dá condição dela receber aquela graça que nós estamos pedindo. Esta oração feita com fervor, feita com fé e esperança, ela não se perde, mas ela espera o momento em que aquele que está precisando do socorro, ele dê um sinal de renovação, ele ponha um fiozinho, um fio, que seja de bondade, de despertar, para que aquela misericórdia que nós pedimos através da prece chegue àqueles que precisam. Então nós vemos que até aí é preciso um fio de sintonia. Aí nós vamos para André Luiz, as orações que a mãe dele fazia, as intercessões que a mãe dele pedia, não ficaram perdidas. E a partir do momento em que André Luiz ele deu um sinal, ele colocou o imazinho na condição de atração do que era bom, ele conseguiu ser retirado das regiões umbralinas para ser socorrido. E hoje é o Espírito que é nos trazendo orientações maravilhosas. Mas o fato da mãe dele ser bem querida no plano espiritual não deu a ela o privilégio de queimar as etapas e socorrer sem que ele desse um sinal de eu quero, eu preciso, eu reconheço-me fraco, eu reconheço-me necessitado da luz de Deus. Porque no mundo espiritual não há privilégio. Há casos que são analisados, que a espiritualidade se coloca à disposição, né, para ir ver a situação daquele a quem nós pedimos a misericórdia, para quem nós pedimos a misericórdia. Mas tudo ocorre através desta abençoada e bendita lei de merecimento. A literatura espírita está mostrando para nós o tempo todo. Então, se nós queremos ser agraciados dentro daquilo que nós precisamos, e aprendamos uma coisa, que quando não ocorre aquilo que nós queremos através da prece, não é que nós ficamos sem resposta. É que a resposta, a ajuda que nós precisávamos era por outro caminho. Aí faz lembrar aquele livrinho de Jesus no Lar, que tem a resposta celeste, que aquele homem sai de uma cidade para outra para fazer as pregações, e à noite, ele já cansado, ele se perde no caminho, e quando ele busca os lugares que ele busca descanso, tem sempre alguma coisa que o faz sair dali, né? Muitas vezes é o vento, é um cão, e por fim ele chega numa choupana pedindo ajuda, numa espécie de hotel, né? E ali ele chega pedindo uma ajuda e ele não consegue, porque o pessoal da choupana diz que aquele local, aquele estabelecimento já estava lotado. E ali a única solução é ele se abrigar um pouco mais distante, embaixo de uma árvore, e a noite vem, chove, e aí vem os raios, e o cão foge, e ele se julga abandonado por Deus, passa a noite ali, ouvindo certa hora da madrugada, uns alaridos, uns gritos, e no dia seguinte, quando ele desperta, ele descobre que se perdeu no caminho, descobre que a choupana, o hotel que ele queria abrigo e que ele se chateou porque ninguém abriu a porta para ele, foi assaltado, fazendo, né, moradores refém, algumas pessoas perderam sua existência. Ali ele já começa a reconhecer que Deus guardou ele. Olha que a situação que ele foi colocada foi de abandono. E ele não soube reconhecer a gratidão de Deus.
E aí, fazendo o caminho de volta com o rapaz Hélio para pegar a estrada novamente, ele descobre que lugares que ele queria se acolher, que não foi permitido, era ninho de cobra. Ou melhor dizendo, ninho de cobras. Em outro, era um pântano com areia. Outro era um local com areia movediças. Outro era um ninho de vespas. Então, o que ele achava que era ponte, não era ponte. Quer dizer, ele foi guardado o tempo todo, mas ele não reconheceu isso. Ele só reconheceu a resposta celeste depois que ele viu, que nem Tomé, que era o perigo e que Deus livrou ele, como se Deus tivesse que provar o que tinha feito. E fica ali o ensinamento nessa historinha para que a gente aprenda a entender a resposta celeste sem pedir provas a Deus. Que quando um rogo nosso não foi escutado dentro dessa nossa linha de entendimento, que a gente perceba que Deus está conversando conosco e que a resposta está vindo. E que nós precisamos o quê? Ajustar o nosso padrão mental, a nossa percepção, para entendermos a resposta e sermos gratos a Deus. Como a lição bem fala conosco, porque ele diz que Deus não vai nos atender em desequilíbrio. A mensagem ela é muito clara. E ela diz, não é, que nós precisamos agradecer a Deus os motivos de sacrifícios, os momentos de dificuldades, porque nesses momentos de luta, de dificuldade, é que nós provamos a nossa fé. É o momento em que nós devemos recorrer à oração de maneira grata, de maneira coerente. E aí nós vamos vendo que a oração, como ele diz aqui, ó, não é como uma vassoura que a gente movimenta do jeito que a gente quer, na hora em que a gente quer e depois a gente larga para lá. Oração é alimento da alma. Oração é o sustento do ser humano na face da terra. Vamos lembrar de André Luiz, quando ele vai para as zonas inferiores na crosta da terra e que o ar vai ficando difícil, né? Até a luz que os envolve vai ficando mais opaca, e aí o orientador diz que naquele instante tudo que eles possuem é a conexão com Deus através da oração, para que o pensamento não se perca e o mal não os envolva. Olha que maravilha! E nós estamos aqui na Terra precisando o quê? Desse fortalecimento para que o mal não nos envolva. Porque se eles, enquanto trabalhadores, espíritos, precisaram da oração para não ser envolvido pelo mal na missão que eles iam cumprir, imaginemos nós no planeta de provas e expiações, com as nossas dívidas, com as nossas lutas, quão precisamos, meu Deus do céu, da oração. Eita lelê! Como nós precisamos da oração para nos proteger, para nos resguardar, para nos fortalecer, para que nós possamos dizer não ao mal. E com essa consciência, nós irmos pautando a nossa vida em oração. Mas quando eu digo pautando a nossa vida em oração, não é que a gente amanheça orando, passe o dia orando, vá dormir orando, sabe? Naquela coisa do balbuciar constante de Ave Maria, Pai Nosso, meu Deus me guarde, meu Deus me proteja, meu Deus não me abandone. Não, não é isso. Pautar a nossa vida na oração é buscarmos viver com dignidade, buscarmos cumprir os nossos deveres, buscarmos respeitar o direito dos outros, buscar cumprir aquilo que Jesus nos diz de uma maneira simples, não como uma exigência ou com algo muito difícil para ser feito, mas naquele sentido de que eu vou fazer ao outro o que eu gostaria de receber. O que eu quero receber? O que eu quero que as pessoas me façam? Nessa situação aqui, o que eu posso falar? Em tudo que está ocorrendo, que tipo de pensamento eu terei? De que lado da história eu estou? Do lado bom ou do lado negativo? O que alimento na minha alma? É positivismo? É alegria?
é esperança, é o incomensurável desejo do bem, o que alimento em mim, o que eu projeto para as pessoas quando elas me veem, que construção eu fiz de mim nesta encarnação. Este dia a dia de tolerância, este dia a dia de paciência, de exercício, porque se fala muito em paciência, se fala muito em resiliência. As palavras, quando ficam bonitas, não é? Quando ficam muito cotadas, nós colocamos em nossos lábios e vamos falando de resiliência para cá, resiliência para lá. E cadê viver a resiliência? E cadê buscar essa conexão com o Pai? Cadê transformar a sua vida através dos seus atos bondosos, caridosos? Transformar a sua vida numa oração. E quando dizemos isso, não é que a pessoa vai viver pelo mundo sem ver o mal, sem fazer o que é certo, porque quando nós falamos em vivência das coisas que são boas, todo mundo pensa que é deixar o mal dominar, que é não consertar o que precisa de conserto. A única diferença é que, em oração, vivendo com Cristo, nós vamos aprendendo a ponderar, nós vamos criando sabedoria no agir, nós vamos desenvolvendo essa autoridade moral que busca criar em torno de si uma vibração tal que vai atrair a boa espiritualidade para nos intuir, nos conduzir pelos melhores caminhos. Olha quanta diferença quando assim fazemos. Olha quanta diferença quando buscamos agir não como santos, mas como pessoas comuns, mas pessoas comuns que querem o melhor, que querem desenvolver o lado sagrado. E o lado sagrado não é fanatismo. O lado sagrado é poder saber que em conexão com Deus, a oração se faz presente ao contemplarmos a natureza, ao alimentarmos os animais, ao cuidarmos das nossas plantas, ao auxiliarmos os nossos semelhantes em dores através das orações, percebendo as notícias e permitindo que as notícias cheguem ao nosso sentimento para que nós evoquemos o amor de Deus e emanemos uma oração para aqueles que sofrem. E não apenas ficar com os acontecimentos nos lábios, dizendo que é sinal dos tempos, que é momento de transição, que a Terra vai passar isso, que a Terra vai passar aquilo, num processo de atração só de coisas negativas, como ele diz aí, a gente passa uma vida no lado mal, passa uma vida dizendo que os espíritos estão agindo negativamente, porque os espíritos estão nos fazendo mal, porque a obsessão, porque a obsessão, porque a obsessão, e nós vamos falando só de coisas negativas, porque ainda vem muito sofrimento, porque sim, vem muito sofrimento. Vem muito sofrimento pela nossa postura, essa é a realidade que nós temos que entender. Se nós mudarmos, nós também diminuímos. E muitas vezes nós vamos dando força ao que é negativo. Por isso que ele diz uma vida inteira no lado mal. Uma vida inteira. E depois a gente corre num desespero sem par. Meu Deus, me ajude, meu Deus, me socorra. É como se pegasse, a casa tá suja, deixa eu varrer aqui que vai chegar uma visita. E aí a gente corre para varrer a casa. Como ele diz, muitos crentes acreditam utilizar a prece como se movimenta uma vassoura. Então, meus irmãos, eita lelê, tá na hora boa da gente acordar, na hora boa da gente despertar, na hora boa da gente chamar por Deus e da gente aprender de fato, aprender a orar dentro daquilo que o Mestre nos ensinou. Quando quiseres orar, entra no teu quarto e ora. Esse quarto aqui, seja onde for, esta mente, aonde estivermos, não vamos querer um lugar perfeito, um lugar contemplativo, um lugar de paz para orarmos. Implantemos a paz dentro de nós e aonde quer que nós estejamos, nós vamos conseguir orar. Vamos lembrar do que o Mestre disse, se você chega e você coloca aqui a tua oferenda, mas você tem alguma coisa contra teu irmão?
Deixa essa oferenda aí, viu? Deixe. E vá primeiro fazer o que é certo. Não venha para cá vestido com uma túnica falsa, branco por fora, mas por dentro, né? Sem pintura nenhuma, por dentro tudo cheio de mofo, por dentro tudo cheio de limo, e vem trazer a oferenda cheia de cal, todo branquinho, com as palavras doces, derramando mel. Não, deixa a oferenda aí e vá ao encontro da vida, ao encontro dos equívocos que você cometeu, e vá retirar esse mofo de dentro, e vá retirar esse limo de dentro, vá tirar essas pucumãs dos cantos e recantos da alma, vá perdoar, vá amar, vá fazer o bem, e depois volte, porque a oração que tem valor é a oração aonde o coração é puro. É esse o conselho que ele diz: vai, reconcilia-te com teu adversário e depois volte e traga a oferenda, porque para se apresentar diante de Deus é preciso que estejamos com o coração puro. E esse coração puro não é perfeição. Esse coração puro é o sentimento do esforço para nos melhorarmos. É a luta constante conosco pela conscientização de que já podemos e temos toda a condição de fazermos diferente. Olha como as coisas mudam. Como as coisas mudam. E assim, meus irmãos, nós vamos pedindo a Deus força, pedindo a Deus misericórdia e orando com fé, orando com fervor, orando com amor, orando com gratidão, aprendendo a louvar a Deus. Como bem diz a canção, não é o que Roberto Carlos nos diz na canção dele? Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo. Não é assim? É desse jeito. Às vezes falamos, às vezes calamos. E Ele entende o que diz, o que pede o meu coração. Deus é luz, Deus é paz. E a Ele se chega seguindo Jesus. Então vamos em frente. Vamos nos conscientizando do que precisamos fazer para que nós possamos, através desta consciência, abrirmos mais espaço em nossas almas para o bem, para o amor, para a paz, para os bons sentimentos. Oremos sempre por todos nós. Oremos pela nossa vida na Terra. Oremos pelo nosso planeta. Oremos pela nossa nação. Roguemos a Deus a misericórdia pela terra do Cruzeiro. Oremos por Ismael. Peçamos que a boa espiritualidade esteja com ele na condução abençoada desta nação, que nos livre do mal, que nos livre de toda a tirania, que espalhe a caridade, que espalhe o amor, que espalhe as bênçãos de união entre todos nós e entre todos os povos. Que a misericórdia de Deus se faça presente agora e sempre, meus irmãos. Que Deus seja louvado, que Deus nos abençoe agora e para sempre. E encerremos juntos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que seja assim para todo o sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos auxilie e que fique conosco para todo sempre. A paz de Deus em nossos corações.